Muito bem. Essas nossas cadeiras, né, precisam de um óleo, né, para elas falarem. Mas é bom, sabe por quê? Porque o pessoal chega atrasado, daí ele fica meio, ele senta assim, daí todo mundo vê que ele chegou atrasado, né? Então é estratégico, né? Brincadeira, irmãos. É porque o tempo, né, vai precisando e a gente já tentou arrumar isso aí de todas as maneiras, mas o Senhor sabe todas as coisas. Uma hora a gente vai dar um jeito de solucionar isso aí. Vamos à palavra do Senhor, irmãos. Eu entendo culto de várias maneiras, né? Mas biblicamente nós nos achegamos a um lugar. Quando tu olha para a palavra de Deus, tu vê que culto é quando as pessoas chegam num lugar com uma intenção. Jesus mexe com isso porque ele diz: onde 2 ou 3 estiver reunido em meu nome, ali eu estarei, porque isso é um culto. Mas culto tem a ver então a um lugar onde pessoas se reúnem com uma intenção. Qual é a intenção? Adorar a Deus. Então culto, a primeira ação do culto é a entrega. Nós viemos aqui para nos entregar diante do Senhor. E nessa mesma ação que Deus olha para o nosso coração e vê a nossa entrega, aí Deus fala conosco. E quando Deus fala, irmãos, é maravilhoso. Hoje nós somos a época, estamos na época de ouvir a palavra de Deus já escrita, já revelada, já comentada. Inclusive, possivelmente você tem a sua Bíblia aí que é diferente da minha, porque é uma outra versão. Mas nós vivemos numa era que nós podemos ouvir a palavra de Deus lida, pregada, cantada, ou também através de alguém que o Senhor inspira para falar, não com o peso da palavra de Deus, mas para trazer alguma revelação, alguma coisa para falar da parte de Deus. Mas a melhor coisa que existe, irmãos, é quando a gente se reúne como igreja e Deus vem com a sua palavra e nos fala. Eu sou desse que creio que a melhor maneira de escutar Deus é através da Bíblia. Melhor maneira, melhor maneira. E eu quero que você abra a sua Bíblia, eu vou dar 10 minutos para você achar, e vai ter gente ainda folhando para achar. Abacuque capítulo 3. Quem quiser cronometrar pode fazer o teste aí comigo, né? Se fosse a gincana de um acampamento aqui, eu ia dizer quem achasse primeiro ficar em pé, já ia ter alguém lendo, né? Abacuque capítulo 3. Eu já preguei a primeira parte desse sermão na quarta-feira no culto de oração. Então o pessoal que veio na quarta-feira vai ser privilegiado, porque já vai pegar de lambuja o primeiro ponto da pregação, né? Que fala sobre a oração de Abacuque. Abacuque capítulo 3. Enquanto você acha aí, irmãos, só uma orientação. Agora, por exemplo, a gente já começou a transmitir online o nosso culto, a palavra, porque fica mais fácil, como a gente não tem equipamentos bons ainda, fica mais fácil a gente cortar o vídeo quando já está dentro da plataforma do YouTube, depois do que nós exportar o vídeo do computador para dentro do YouTube. Por isso que vai estar online agora, só a pregação, mas porque é a melhor maneira que a gente está achando para fazer a pregação, para recortar ela e deixar ela certinha depois lá na quarta-feira. Tá certo? Então, Abacuque capítulo 3, nós vamos ler todo o capítulo 3. Ele é um capítulo curtinho, mas vale a pena você prestar atenção. Quem não trouxe Bíblia vai ser projetado aqui na frente, mas é importante você acompanhar na sua Bíblia aí. Abacuque capítulo 3. Amém? Tem alguém que não achou ainda? Não vai falar, né? Vamos lá. A oração do profeta Abacuque, uma confissão. Verso 2. Senhor, ouvi falar da tua fama. Tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Deus veio de Temã, o santo veio no monte Parã. Sua glória cobriu os céus e o seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como luz do sol, raios lampejavam da sua mão, aonde se escondia o seu poder. Pragas iam diante dele, doenças terríveis seguiam os seus passos. Ele parou e a terra tremeu. Olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam, colinas antiguíssimas se desfizeram,
os caminhos dele são eternos. Vi a aflição da tenda de Cuxã. Tremiam as cortinas da tenda de Midian. Era como os rios que estavam irados, Senhor. Era com os riachos o teu furor. Foi contra o mar que a tua ira transbordou quando cavalgaste com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos. Preparaste o teu arco, pediste muitas flechas, fendeste a terra com rios, os montes te vieram e se contorceram, torrentes de água desceram com violência, o abismo estrondou, erguendo as suas ondas. O sol e a lua pararam e as suas moradas em suas moradas diante do reflexo das tuas flechas voadoras, diante do lampejo da tua lança reluzente. Com ira andaste a passos largos e com indignação pisoteaste as nações. Saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido, esmagaste o líder da nação ímpia. Tu os desnudaste da cabeça aos pés, com as suas próprias flechas lhes atravessaram a cabeça quando os seus guerreiros saíram com o furacão que para nos espalhar, com o maldoso prazer, como se tivessem prestes a devorar o necessitado em seu esconderijo. Pisaste o mar com os teus cavalos, agitando grandes águas. Ouvi isso e o meu espírito estremeceu. Meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Tranquilo esperei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uva na videira, mesmo falhando a safra da azeitona, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelha no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como do cervo, faz-me andar em lugares altos, para o mestre de música, para os meus instrumentos de cordas. Pai Santo, em nome de Jesus, que texto intrigante, Senhor, mas que palavra maravilhosa. Como é bom, Senhor, poder ter nas mãos as tuas escrituras e extrair dela a tua palavra e poder ouvir e nos alimentar daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. A minha oração, Senhor, é para que nada e ninguém impeça as nossas vidas de ouvir aquilo que o Senhor tem para falar nessa noite. Essa é a nossa oração, Deus. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Abacuque capítulo 3, irmãos. Na verdade, o livro inteiro do profeta Abacuque é uma grande oração. É uma grande oração que vai expor para nós como que um profeta ou como que alguém que confia em Deus se comporta e se posta diante de um mundo mau. Por exemplo, qual é o contexto que isso aqui está acontecendo? Qual é o contexto que está sendo escrito o livro de Abacuque? É o contexto onde tinha acabado o reinado do rei Josias, e o rei Josias foi um rei que foi muito bom para a nação de Israel. A gente conhece as histórias que ele foi arrumar o templo e foi consertar as coisas, achou a palavra de Deus lá e começou a orar, ler e falar da palavra de Deus, e grandes coisas Deus fez através desse rei, mas esse rei morreu, e o filho que o sucedeu então já começou a se desviar dos caminhos e começou a fazer coisas ruins para a nação de Israel. Abacuque aqui especificamente está falando contra a nação de Judá, aonde ele está vendo. Se você vê no capítulo 1, se você lê na sua casa hoje o capítulo 1, você vai ver Abacuque reclamando diante de Deus. E os teólogos, os estudiosos desse texto vão dizer que é interessante notar a dinâmica do texto, onde Abacuque começa muito decepcionado e até mesmo sem fé naquilo que ele mesmo vai orar e pedir diante de Deus, mas ele vai numa ascendência. Então o capítulo 3 ele termina como se estivesse num alto monte.
Então os teólogos vão dizer que ele começa no vale e escala uma montanha de fé, e ele termina o seu livro lá dizendo os textos que a gente leu aí no verso 17 e 18, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que os meus olhos não contemplem as coisas normais da vida, o Senhor continua sendo o motivo da minha alegria. Então o profeta Abacuque é um profeta que está olhando para uma nação que conhecia a Deus. Isso eu falei na quarta-feira aqui, uma nação que até temia a Deus, mas era uma nação que estava mais preocupada com os inimigos que o iam atacar do que com o temor a Deus que eles deveriam ter. Era uma nação mais preocupada com as coisas terríveis no mundo que estava acontecendo do que com o Deus poderoso que eles criam. E aí você sabe, quando você lê o Antigo Testamento, Deus é especialista de falar com o povo que se esquece daquilo que Deus falou. Toda a oração de Abacuque não é nada novo. Tudo que ele ora, todos esses versículos que a gente leu, ele já tinha sido escrito em Salmos. Quem que escreveu os Salmos? Davi, Salomão, os filhos de Corá e uns outros aí que eu não vou lembrar agora. Mas toda a oração de Abacuque não é algo novo. É algo que ele começa a lembrar do poder que Deus tinha para falar com o povo na atualidade. Então eu até tentei dar um título, eu sou péssimo para dar título de mensagem, mas eu escrevi assim, a pregação de hoje, a minha intenção é fazer você ver as maravilhas de Deus nos nossos dias. Para que você consiga ver as maravilhas de Deus, como é possível desfrutar das maravilhas de Deus ainda nos nossos dias. Você crê que a gente consegue? Então eu quero dar 3 sugestões para você nessa noite, que é como eu vou conseguir ver as maravilhas de Deus acontecer. Porque essa é a oração de Abacuque. Se você ler o livro inteiro, o clamor do profeta é dizendo: Deus, eu quero ver junto com o meu povo. Olha o que ele começou falando no versículo 2. Ouvi falar da sua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Porque, irmãos, é aquilo que eu digo, quem vive de passado é museu e asilo. A única coisa antiga que é boa é a palavra de Deus. Agora, a experiência de ontem não vale mais para hoje. Presta atenção, querido. A sua fé não é edificada pelas experiências dos seus pais. A sua fé é edificada pela experiência que você tem hoje com Deus. Ah, pastor, mas tu não sabe o que eu já vivi. Amém, irmãos. Se desse para a gente trazer o passado para frente e viver hoje, eu ia consertar um monte de bobagem que eu fiz. Mas Deus não deixa a gente trazer o passado para frente. Deus renova a sua palavra e diz: ei, é possível hoje a gente viver as maravilhas de Deus. Como? Lendo a Bíblia e tentando entender o que Deus quer falar com nós. O verso 1 e 2. Ele vai dizer, mais o 2, né? O 1 é só a introdução, a oração do profeta Abacuque, uma confissão. E aqui já tem algo que a gente pode aprender, né? No começo desse versículo. Essa palavra ali, uma confissão, significa que quando o profeta Abacuque vai orar diante de Deus, ele não usa palavras bonitas para convencer Deus. Ele abre o coração. Abacuque, ele não tem uma postura diferente quando ele está falando com Deus e uma postura diferente quando ele está diante das catástrofes da vida que ele está vivendo. Uma confissão, essa palavra ali no hebraico é um coração aberto, uma vida que está rasgada e aberta diante do Senhor sem nada para esconder. Então a primeira coisa que Abacuque nos mostra para que a gente veja as maravilhas de Deus é: não tente ludibriar ou enganar Deus. Não tente se transformar no momento que você for orar. Você precisa fazer confissões, você precisa ser íntegro, você precisa estar de peito aberto. Porque Deus sonda o seu coração e a sua mente. O Davi descobriu isso. Então isso não é coisa do Freud. Isso é coisa do Davi. O Davi é bem antes. O Davi diz assim: olha, Senhor, antes que a palavra me chegue à boca, você já conhece.
Antes que eu elabore o raciocínio do conhecimento, tu já sabe o que eu vou falar. Irmãos, por isso que Deus diz que o perfeito louvor sai da onde? É isso mesmo. O perfeito louvor sabe da onde que sai, queridos? Da boca daqueles que mamam. Sabe aquele do neném? Que ele só faz para pedir tudo. Perfeito louvor sai da boca dos pequeninos, aqueles que mamam, aqueles que não sabem falar nada, aqueles que não organizam pensamento, aqueles que simplesmente são diante do Senhor. Isso é maravilhoso. Então, versículo 2. Primeira dica que eu dou, a gente vai falar de 3, né? A primeira é a oração. Mas não é uma oração normal, é uma oração onde o indivíduo se coloca de peito aberto. Eu usei essa palavra para falar mais o palavreado comum das pessoas, mas Senhor, eu ouvi falar das tuas obras. Que obras que ele ouviu falar, irmãos? O que os irmãos acham? O que os irmãos acham que ele está falando aí no versículo 2? Que fama é essa que ele ouviu falar de Deus? Tremi diante dos teus atos. Que atos são esses? Sabe que Abacuque ele não tinha a Bíblia na mão para ler? Ele tinha alguns rolos. A única que ele tinha um pouquinho mais completa era o Pentateuco, que eram os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Ele tinha esses 5 livros na mão. E desses 5 livros ele lia e ele está lembrando da fama dele e como ele treme diante dos atos deste Deus na história do povo de Israel. O que mais? A oração dele, que vai como um clamor diante de Deus, ele diz, realiza de novo em nossa época. Realiza o quê? Coisas novas? O que Abacuque pede para Deus fazer? Coisas novas? Coisas dos nossos dias? Não. As mesmas obras. Quais são as obras que Deus já tinha realizado até o dia de Abacuque? Muitas. Mas os estudiosos vão dizer que aqui ele está falando da libertação do povo do Egito. E a gente vai ver depois o quão é verdade isso. Que ele vai dando indícios, não só da libertação do povo do Egito, quando ele atravessa o mar em terra seca e o faraó é sucumbido pelas águas. Quando Miriam dança do outro lado, celebrando a salvação que Deus tinha libertado eles do povo do Egito. Ele lembra também de Josué, da vitória de Josué e Josué entrando com o povo na terra prometida. Então o que ele está lembrando aqui, pedindo para Deus fazer, não é coisas novas. Ele quer ver o mesmo Deus que agiu lá, agindo aqui com as mesmas obras. Isso é importante, irmãos, para a nossa geração. Por quê? Porque nós somos a geração do novo. Se não tiver a nova onda, a nova moda, não está bom. É a geração do iPhone. Irmãos, eu não consegui comprar o iPhone 1 ainda, já está no 13. E quando eu comprar o 13, já vai ter o 14. E a gente nunca vai estar na moda. Quando eu ganho uma camisa, digo, agora rompei, ninguém vai ter. Aparece o cara com uma igual no outro domingo. Não dá para andar na moda. E a gente acha que Deus quer fazer algo que tem a ver com a nossa moda, com a nossa geração. Sim, as coisas que Deus quer fazer é com a nossa moda, é com a nossa geração, mas é as mesmas coisas que Ele já vem fazendo muito antes da nossa época. As obras que Tu já realizaste, Senhor, as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Irmãos, oração, quando a gente olha para a Bíblia, a oração que faz a gente ver as maravilhas de Deus, os milagres de Deus nos nossos dias, não é oração triunfalista, de eu determino, eu mando Deus fazer e Deus me obedece porque eu sou um homem de valor, eu sou uma mulher, eu sou profeta do Senhor. Deus não ouve esse tipo de oração. Deus ouve oração que está de acordo com a palavra de Deus e que clama a Deus para Deus fazer as mesmas obras. Deus não faz algo que a gente determina.
Deus faz algo que Ele já determinou. E quando o nosso coração se alinha com o que Ele quer, aí a gente começa a experimentar o mover de Deus. Eu já ensinei isso e vou ensinar quantas vezes for preciso. Oração, irmãos, é mais ou menos assim. Aqui, vamos supor que aqui vamos fazer uma bola e aqui está o mundo, certo? Aqui na minha frente, aqui, ó. Aqui é o mundo. E Deus está aqui olhando para o mundo. E Deus está com a mão dele passando sobre o mundo. Deus está abençoando o mundo com a sua mão. E todo mundo dele vai lá, todo mundo estão sendo contemplados pelos olhos do Senhor e ele está ciente. É louco isso, né? 7,3 bilhões de pessoas e Deus conhece o coração e a intenção de todos, inclusive o seu e o meu. E Deus está ali com a sua mão poderosa, agindo, fazendo. Irmãos, vocês não têm noção do que Deus está fazendo no mundo. Deus está fazendo coisas maravilhosas. Com quem? Quem que consegue ver isso? Quem ora. Sabe por quê, irmãos? É mais ou menos assim, a mão de Deus está movendo. Aí quando tu não ora, ou tu fica estático, e daí de vez em quando tu vê a mão passando de Deus. Olha, Deus passou. Olha, Deus está fazendo. E aí você fica a parte daquilo que Deus está fazendo no seu contexto geral. Ou então você começa a ser guiado pela sua vida, aí você começa a andar na contramão daquilo que a mão de Deus está fazendo. Aí você diz, não, o pastor lá da minha igreja está dizendo que eu tenho que orar, que eu tenho que abrir a Bíblia e tenho que ler o que Deus está falando para eu começar a orar. E daí sabe o que o Espírito de Deus faz? Ele pega e faz a tua vida parar e você começa a se alinhar com aquilo que Deus está fazendo. Então oração não é para mexer o braço de Deus, porque Deus está mexendo o braço dele. A oração é para alinhar a sua vida ao braço e à mão poderosa de Deus. Por isso, irmãos, que quem só perde quando não ora é você. Ah, pastor, mas eu não consigo orar. O problema é teu. Quem mais está perdendo é você. Porque quem ora, irmão, sabe o poder que tem oração. Quem ora sabe o quão maravilhoso é ter um tempo de oração. Quem ora aqui? É bom ou não é? Irmãos, quando eu comecei a pastorear jovens, eu fiz uma competição com eles. Quero ver quem vai orar mais que eu aqui. Aí eu comecei orando meia hora por dia. Aí um camarada chegou e disse, pastor, consegui orar meia hora. Eu disse, miserável, tem que orar 45 minutos agora. Cheguei para eles, tô orando agora 45 minutos por dia. Aí no outro sábado esse jovem chegou e disse para mim, pastor, consegui orar 45 minutos. Eu, miserável, vou ter que orar 1 hora. No outro sábado ele veio e disse que orou 1 hora também. Eu disse, será que eu duvido do que ele está falando? Eu disse, eu vou orar então 1h30. Chegamos às 2 horas. Consegui aguentar uns 2 meses. Porque oração, irmãos, não é uma opção que a gente tem que fazer se dá tempo. O que o profeta está dizendo aqui, e o versículo 1, 2 e o 1 e o 2, é o Abacuque dizendo para Deus o que ele quer que Deus faça, ou seja, a oração, é o clamor de Abacuque, a intercessão pela obra de Deus. Realiza, Senhor, nos nossos dias as mesmas coisas. Irmão, se você puder passar o ano inteiro orando só por esse versículo 2, já está bom. Se você conseguir pegar esse versículo 2 e botar na sua agenda para orar por ele todos os dias de 2022, a tua vida já vai dar um passo de fé tremendo. Porque sei que eu já tinha ido para o céu azul. Porque nesse versículo 2 está o coração do profeta dizendo que qual é a fama do Senhor? Da onde que ele está vendo a fama? Da palavra de Deus. Olha que interessante, Paulo descobriu que dá para olhar para a palavra de Deus e ver a ação de Deus também. Olha Romanos 10, versículo 17, o que diz lá? Vamos conseguir ter projeção aqui de novo ou não? Vamos? Então até chegar ali, abre a sua Bíblia, Romanos 10, versículo 17, um texto famoso que diz assim, consequentemente a fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem da palavra de Cristo. Como que o coração do Abacuque se encheu de fé? Quando ele começou a olhar para aquilo que Deus tinha feito e revelado nas suas escrituras. Então o princípio não muda. Realiza de novo, Senhor, na nossa época.
Marcos 11, versículo 24, diz o seguinte: portanto, Jesus ensinando a respeito de oração, Marcos capítulo 11, versículo 24, portanto eu lhes digo que tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam e assim lhes sucederá. Versículos de oração, né? Olha João 15, verso 7, o que diz? Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiser e lhes será concedido. Como tem gente que entende errado esse versículo. Quem crê em mim vai pedir o que quiser e vai ser concedido. Senhor, eu queria 50 quilos de nota de 100. Cadê? Que dinheiro consegue trabalhando, querido. Não adianta tu orar. Senhor, faz um caminhão chegar de nota de 50 aqui na minha casa. Pode ficar 50 anos orando, não vai chegar. Ah, mas se Deus tem um propósito. Aí a gente está falando de outra coisa. Agora, o que você vai fazer se Deus te der um caminhão de nota de 100? Não, eu vou dar o dízimo, ser fiel, plantar a igreja, vou fazer seminário. Mentiroso. Deus não dá porque Ele sabe o que tu vai fazer. Dinheiro consegue trabalhando. Não é? Aí tem gente que lê João 15, verso 7 e vai dizer: olha, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiser. Opa, pedir o que quiser se está de acordo com as minhas palavras. Abacuque descobriu isso. Senhor, realiza na minha época a tua palavra, as tuas ações. Então, a primeira coisa que a gente tem que voltar a fazer, irmãos, para ver as maravilhas de Deus, é aquilo que você já está cansado de ouvir, é orar. Mas não é orar para pedir o que você quiser, é para você olhar na Bíblia, conhecer o Deus que tu serve e começar a dizer para Deus: Senhor, eu quero ver aquilo que tu fez durante os séculos acontecendo nos nossos dias. E o que aconteceu nos dias de Abacuque? Pessoas se converteram, se voltaram ao Senhor. O que aconteceu no povo do Egito? Deus levanta Moisés e diz o quê? Eu ouvi. O que Deus ouviu no Egito, irmãos? O clamor do meu povo. Irmãos, quer ver Deus agindo? Clama. É simples. Mas ora com a Bíblia aberta. Não é fácil, mas é simples. Charles Spurgeon falou que a regra no reino de Deus é pedir, mas pedir de acordo com a palavra de Deus. Queira você ou não, Deus estabeleceu essa regra. Para Deus fazer, você tem que pedir. Mas pedir de acordo com a palavra de Deus. Amém? Vamos para o próximo. Segunda coisa que Abacuque nos ensina é que para a gente ver as maravilhas de Deus nos nossos dias, não basta apenas orar. Você tem que ter visão também. E isso aqui é o que mais falta para a igreja, eu acho, hoje em dia. Visão de reino de Deus. Visão aqui, não estou dizendo daquelas 3 que a gente organiza para quando quer plantar um projeto ou uma igreja, né? Missão, visão e valores. Metas, objetivos. Não, a visão que Abacuque nos ensina aqui é uma visão, é meditar sobre os caminhos de Deus. Quais caminhos? Aqueles que Deus já realizou. Quais os caminhos que Abacuque está vendo aqui, irmãos? Do verso 3 ao verso 15, ele traça os caminhos que ele está vendo Deus agir. E aí ele faz um panorama de Antigo Testamento. Eu vou ler com você aqui, por exemplo. Deus veio em esplendor, né? Do verso 3 ao 5, olha aí. A visão de Abacuque que tem de Deus é glória, louvor, poder e esplendor. Muito obrigado, Silmara. Hoje eu tô igual um camelinho, né? Tomando água. Olha o verso 3 aí. Deus veio de Temã, o santo veio do Monte Perã, sua glória cobriu os céus e seu louvor encheu a terra, seu esplendor era como a luz do sol, raios lampejavam na sua mão. É maravilhoso, né? Abacuque
lembra das marchas de Israel quando ele sai do Sinai para entrar na terra prometida. Versos 6 e 7. Versos 6 e 7 ele diz que Deus parou, olha só que maravilhoso, irmãos. Via a aflição das tendas de Cuxã, tremiam as cortinas da tenda de Midian. Verso 6. Ele parou e a terra tremeu. É aqui que eu quero entrar com os irmãos. Deus fez o quê? Parou. Aquela primeira parte antes da vírgula ali é o que a gente chama de chave hermenêutica. Sabe o que é chave hermenêutica? É para você entender todo o contexto que vai ser escrito depois. Se você não está entendendo o que significa Deus parar, você não vai entender o que ele está fazendo depois. O que é Deus parou? Eu até anotei aqui. A expressão exata é: Deus ficou estático. Ou seja, parado, o termo aqui é como se fosse uma torre de vigia. Deus está avançando, ele para e olha, só para ver o que está acontecendo. E só o olhar do Deus parado é o que acontece tudo isso aqui. Ó. Deus parou e o que aconteceu com a terra? Tremeu. Olhou e fez estremecer qual nação? Rússia? Ucrânia? China? Qual nação? Se estremeceram diante do quê? Do olhar de Deus. Deus fez nada, ele só parou e olhou. Olha só o que ele está lembrando que Deus fez, né? Montes antigos se desmancharam. Deus está parado, olhando, as nações estão tremendo e os montes estão se desmanchando. Colinas antiguíssimas se desfizeram. Os caminhos deles são eternos. O que Abacuque está lembrando? Ele está lembrando que o Deus poderoso que conduziu o povo até entrar na terra prometida é um Deus que não existe oponente para o seu poder. O que ele está lembrando, querido, é que o Deus que ele está pedindo para agir nos seus dias não é um Deus qualquer. É aquele que já tem um caminho trilhado. A visão que ele está tendo não é uma visão otimista de futuro. É uma visão coerente do que já aconteceu, o que vai continuar acontecendo. Então, a visão que Deus quer para nós não é algo extraordinariamente novo, nova onda, nova moda. Não, é aquele Deus que conduziu o povo com mão poderosa. Que ele para e o simplesmente parar e olhar já acaba com seus oponentes. Este é o Deus que vai fazer nos nossos dias aquilo que nós estamos pedindo. Deus marchou em vitória, verso 8 ao 15. Israel avançou pelo Mar Vermelho, verso 8. Israel venceu diversas batalhas na terra de Canaã, verso 9. A vitória de Débora e Baraque no livro de Juízes 4 e 5, né? Está aí no versículo 10. Livramentos do passado, né? Egito. Livramentos que Deus daria no futuro da Babilônia, no verso 11 ao verso 15. Então, tudo ele está dizendo de uma visão que ele tem. Tu vê que o Deus poderoso não é só aquele que um dia fez. É aquele Deus que um dia fará também. Fará por quê, irmãos? Porque nós estamos clamando agora. Aqui não tinha vindo o cativeiro babilônico ainda. Mas o que o profeta está dizendo? O mesmo Deus que nos livrou do Egito também vai nos livrar da Babilônia. Então qual que é a visão de fé, irmãos? A visão de fé é simples. É você começar a meditar quais os caminhos que Deus percorreu para chegar até aqui. Sabe o que você faz? Dá um Ctrl+C, pega daqui para frente e dá um Ctrl+V. E aí você vai conseguir ter noção do que Deus quer fazer daqui para frente. Aí eu pergunto para os irmãos, são grandes as coisas que Deus quer fazer ou não? O que vocês acham?
Agora, a pergunta é, quem quer fazer parte disso que Deus está para fazer? Porque quando a gente diz que quer ver as maravilhas de Deus, que a gente vai orar, vai se consagrar e vai se colocar na posição que nós devemos estar, nós temos que ter uma visão de futuro. Nós temos que ter uma visão sobre o caminho de Deus. E a visão sobre o caminho de Deus é simplesmente tu olhar para aquilo que Deus já fez e botar daqui para frente com o que Ele vai fazer. Isso enche o meu coração de fé para falar o quê? Que esse Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Isso é uma visão de futuro. Eu não estou dizendo, irmãos, que amanhã vai chegar um caminhão de dinheiro na sua casa. Não estou dizendo que você nunca mais vai ficar doente. Eu estou dizendo que o mesmo Deus que fez é aquele que vai continuar fazendo. Porque a obra é dele, querido. A obra é dele. Deus é soberano. Se Deus manda a gente fazer, a gente faz. Já ensinei esse aqui para a igreja também. Soberania de Deus. Deus queria salvar Nínive naquela ocasião de Jonas. Vocês lembram da história do Jonas? Deus chega lá no Jonas, bate na casa dele. Oi, Jonas, tudo bem? Estou em casa? Ô, Senhor, estamos aí, estamos em dia com a nossa religião, está tudo certo, Senhor. Ele disse, pois é, eu quero que tu vá lá falar com Nínive. Ele disse, estou fora, vou entrar num navio e vou para outro lado. O que Deus fez? Ok, tu pode até tentar fugir, eu dou um jeito de dar uma chacoalhadinha nos oceanos. Faço botarem você para fora, pego um peixe lá, mando te engolir. E fica tranquilo que o peixe vai te cuspir aonde? Deus é soberano. Então, se você quer fazer ou não, isso não me interessa. Que Deus é especialista em agir com o coração duro. Deus chegou para Moisés, tu vai ser o libertador do povo do Egito. Ele disse, eu não, eu tenho língua pesada. Não conta comigo, Senhor. Sou ruim demais. Então deixa comigo. Foi para a escola de 40 anos no deserto, voltou bom que só. Jesus no Getsemane disse, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. O que Deus disse para ele? Falou nada. Porque Jesus mesmo já descobriu na oração, todavia seja feita a tua vontade. Jesus sabia que ia para a cruz ou não? Então, irmãos, soberania de Deus, ninguém pode ir contra. Agora, nós temos a opção de, por fé, experimentar pela graça daquilo que Deus ainda quer fazer. Sabe como que Deus vai começar a fazer, irmãos? Quando você tem uma visão bíblica de futuro. O que Deus quer fazer no futuro são as mesmas coisas que Ele já fez até hoje. Salvar o perdido e edificar o salvo. Deus não tem mais nada para fazer no mundo se não for salvar quem está perdido e edificar quem está salvo. Essa é a obra, é isso que a Bíblia de Gênesis e Apocalipse está escrito. Um Deus que salva um povo e que edifica o povo salvo. Um Deus que liberta o povo e leva para onde Ele quer, Antigo Testamento, e um Deus que encarna no Novo Testamento, dá a sua vida, toma a vida de volta e salva todo aquele que crê. O projeto é esse. Não existe outro projeto, não existe outra visão, não existe outro movimento, não existe outro case de sucesso. O sucesso é a oração que o Pete fez no começo. O que importa, irmãos, é que Jesus nos salvou. E por isso eu adoro Ele. E o que importa é que outras pessoas conheçam a Jesus através da minha vida. E que adorem Ele também. E é sempre assim. Mas isso é muito monótono, pastor. Eu não gosto de coisa que é a mesma coisa o tempo todo. Pois é, então você não vai para o céu. Porque o céu é uma coisa só. Adoração a Jesus Cristo. Se você acha ruim orar, ler Bíblia e se consagrar, então você está indo para um lugar que não é o céu. Porque o céu só tem adoração. Vocês lembram da visão que Apocalipse está dando para João? O que está acontecendo no céu? O pessoal sentado embaixo da árvore, tomando chimarrão. O que está acontecendo no céu em Apocalipse, irmãos? Adoração. Anjo adorando, ancião adorando, gente orando, e o povo adorando, e o Cordeiro sendo exaltado, e Deus sendo glorificado, e o povo adorando, e o céu é isso. Agora tem gente que vai para o céu e acha, eu vou ficar deitado na nuvem de algodão. Ou dormir 28 horas por dia, porque no céu não vai ter dia, não vai ter hora. O céu, movimento, né, rotação e translação da Terra é para nós hoje. Deus não está limitado ao movimento da Terra. A princípio, para Deus, 1000 anos é como se fosse um dia,
e um dia como se fosse 1000 anos. Então, na lógica de Deus, desde que Jesus nasceu, morreu e ressuscitou, faz uns 2 dias e meio. 2000 anos. Agora, irmãos, o que eu sei é, eu quero que Deus faça na minha época, na minha geração, as mesmas coisas que Ele já vem fazendo até aqui. E isso seja uma visão do futuro que eu quero para a minha vida. Então, o que vai fazer as maravilhas de Deus acontecer nos nossos dias, irmãos, é quando você tiver uma vida de oração. E que essa vida de oração vai te dar uma visão de futuro que glorifique a Deus. Amém? E essa visão de futuro vai fazer você o quê? Uma pessoa de fé. O que é fé, irmãos? Quando tu tem uma visão certa de futuro, nada abala você. Nada. Nem a última notícia da reportagem. Pode até te abalar. Mas você diz, eu sei em quem tenho crido. E também sei que é poderoso. Abacuque encerra sua oração do versículo 16 ao 19, mostrando que o que traz as maravilhas de Deus para a sua época é uma fé naquilo que é improvável de acontecer. O que é improvável, irmãos? É uma poesia, mas o que ele está querendo dizer, né? Esperarei no dia da desgraça. Fé, a vontade boa e perfeita e agradável de Deus, faz a gente esperar. O que Abacuque estava esperando aqui? A desgraça de quem? Do povo que nos ataca. Quem era o povo que estava atacando eles? Os inimigos de Deus. Então, irmãos, o que a gente tem que fazer para o inimigo parar de atacar nós? Esperar. Cruza o braço e vê. Quem que é mais poderoso, Jesus ou o diabo? Quem que tem mais poder sobre as nossas vidas, o sangue de Jesus ou as tentações do diabo? O sangue de Jesus. Quem que venceu a morte? Você crê que Jesus venceu a morte, irmãos? Você crê que quando você entregou a sua vida para Jesus, a morte não é o fim para a sua vida? Você crê nisso? Isso é fé. E sabe o que acontece? Ninguém pode roubar isso aí da sua vida. Ninguém. Nem a nova moda da universidade. Você vai esperar. Olha o versículo 17 e 18, querido. Mesmo que não floresça a figueira. O que ele está dizendo? É porque é difícil a gente entender, porque é uma linguagem poética. É mesmo que você ganhe a conta. Mesmo que o patrão diga, não vou te dar o salário. Mesmo que o médico diga, acabou a sua vida, você tem 2 semanas de existência. Mesmo que aconteça o improvável, aquilo que você diga, não tem mais o que fazer. Ainda assim eu vou o quê? Independente das circunstâncias, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Que o que importa para mim, querido, não são as circunstâncias. O que importa é que o meu coração está cheio do Deus que me salvou. E aí pode acontecer o que for, querido. É difícil, né? Andar por fé é difícil. Tem um pessoal que com certeza me puxa a orelha. Dizendo, pastor, tu não tem seguro do carro. Não tem. E é um problema. É um baita problema. Esses dias o tiozinho, sabe aquele tiozinho que vem do interior? Que acha que pisca é para usar no Natal? Quase bateu. E aí no mesmo dia eu fui lá tomar um chimarrão com o Carlos. Eu disse, só faz uma cotação enquanto tá um para-choque, uma porta do meu carro. E ele disse, pastor, nem vou falar para tu não chorar. Irmãos, mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis, a nossa alegria tem que estar em Deus que me salvou. Sabe aonde o meu coração treme às vezes, irmãos? É porque eu suspeito que a gente está vivendo na época de uma igreja que não se alegra simplesmente por ter a salvação. Uma igreja que acha que Deus tem que dar mais coisas além da salvação para que a gente esteja satisfeito.
que mais que a gente precisa ter para levantar satisfeito com a vida e dizer, Senhor, obrigado por esse dia? O que mais? Mais dinheiro? Mais saúde? Irmãos, quantas pessoas eu já vi dando testemunho de cura de câncer? Cura de um monte de coisa que tu não imagina. Passa 2, 3 anos, o cara já está usando droga de novo, já está se prostituindo de novo. Cura e libertação de doença não traz ninguém para Jesus. O que traz pessoas para Jesus é um coração quebrantado. Deus cura? Cura. A gente já curou aqui, irmãos. Eu creio que Deus curou gente nessa noite. Eu creio. Agora, o que vai fazer eu me alegrar, irmãos? A fé que eu tenho no Deus que me salvou. Irmãos, ainda que não floresça, ainda que não haja alimento nos campos. Olha só, o profeta fala de coisa básica, nem ovelha no curral, nem boi no estábulo. O que ele está dizendo aqui? Cara, acabou, não tem de onde você tirar substância para continuar vivendo. Ainda assim você continua adorando e glorificando o Deus da minha salvação. O Senhor, verso 19, o soberano é a minha força. A sua força é o Deus soberano? Irmãos, quando eu fui no cinema e vi o Avengers, eu disse, esses caras leram a Bíblia para escrever isso aí. Que não tinha ninguém contra os caras. Tentaram fazer do Capitão América o Jesus da parada, né? O cara levanta até o martelo do Thor. Salvou todo mundo. E aí no fim quem dá a vida pelos outros é o Capitão América, é o Homem de Ferro. Miserável. O mais soberbo. Os caras leram a Bíblia. Por quê, irmãos? Os Avengers são os crentes levantando de manhã para ir trabalhar. O Senhor da minha salvação. Quero ver hoje quem vai fazer eu retroceder. Porque eu já tenho uma visão de futuro. E a minha fé está naquele Deus que me sustenta, aquele Deus que já me salvou. E se cair um raio aqui hoje e o Thanos fizer assim e todo mundo sumir, vai todo mundo para o céu quem tem o Senhor Jesus. Isso que eu tenho que me alegrar. Porque, irmãos, o que mais a gente quer de Deus? O que mais que a gente quer? Olha só, quer segurança? Olha o versículo 19. Ele faz os meus pés como do cervo e me faz andar em lugares altos. Quem tem medo de altura aí? Alguém tem medo de altura? É exatamente isso aqui que ele está falando. Ele está falando em lugar alto, é um lugar onde você tenha completamente instabilidade, que você não tá seguro. Sabe aquela coisa que tu vê que tu vai sucumbir? Esses dias eu estava conversando com alguém e a pessoa falou assim, eu tive um sonho que eu estava no meio do centro, quando eu me olhei, eu estava completamente nua. Eu já sonhei que eu estava chegando na escola, assim, quando eu vi eu estava sem roupa. E cara, é horrível. E tu tenta se esconder e todo mundo ri de ti, tu não sabe o que faz. O lugar alto significa um lugar de instabilidade, onde você vai estar completamente inseguro. É na corda bamba mesmo. Mas o que ele diz? É o Senhor que sustenta os meus pés. Irmãos, para a gente ver as maravilhas de Deus nos nossos dias, a gente tem que ser gente de oração. Mas não é qualquer oração, é oração bíblica. A oração bíblica vai fazer a gente ter uma visão coerente de futuro. E a visão coerente de futuro não é só você ver o que Deus pode fazer, é você andar por fé naquilo que Deus pode fazer. Essa é a oração de Abacuque. Esse é o jeito da gente ver nos nossos dias as maravilhas de Deus acontecendo. Amém, irmãos? Concluindo então, Abacuque clamou, realiza de novo na nossa época. Será que é possível Deus fazer as mesmas coisas nos nossos dias? Quem crê que Deus pode fazer? Quem pé então, vamos orar. É perfeitamente possível. Ore, medite e creia naquilo que Deus pode fazer. Feche seus olhos.